Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos desta feita a lição de número 3, a lição de adulto, onde estaremos falando sobre as promessas de Deus. Temos nesse trimestre trabalhado dentro desse tema promessas de Deus. Já falamos sobre a promessa no contexto geral, falamos também sobre a promessa voltada para Israel. Nesta lição agora, estaremos falando sobre as promessas voltadas para a igreja. Você que está chegando agora ao canal, quero convidar você a ficar conosco até o final do vídeo para juntos estudarmos esse importante assunto. Aproveitando também, se inscrevendo no canal para estar nos ajudando, também compartilhando se você gostar do vídeo, dando seu like e também ativando o sininho para receber as notificações. E qualquer dúvida também que quiser opinar, pode estar falando conosco nos comentários que na medida do possível estaremos respondendo. Estaremos então falando sobre as promessas de Deus para a igreja, lição número 3, adultos, que será ministrada no dia 20 de outubro de 2024. O nosso texto diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Inclusive, esta referência é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, onde aparece ali a palavra eclésia, né? É a primeira vez que aparece essa palavra. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, são dentro desse contexto aqui da verdade prática que nós estaremos estudando sobre as promessas de Deus relativos à igreja, relacionados à igreja. Então, fique conosco que vamos estar iniciando aqui. A nossa introdução diz assim: a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a graça propagadora e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito das naturezas, das pessoas divinas feitas, das promessas divinas feitas às igrejas, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, vamos trabalhar dentro desses 3 pontos importantes: a natureza da promessa, a promessa feita à igreja, e as condições para viver essas promessas que foi feita para a igreja. Antes de nós entrarmos no assunto, eu trouxe aqui um resumo sobre algumas coisas importantes em relação à igreja. A encarnação de Cristo revela as verdades distintas. Então, a igreja só passa a existir após a ressurreição de Jesus, Após a sua encarnação, ele inaugura a igreja. Então, nós vemos aqui que ela traz pelo menos 2 verdades distintas. Na primeira, ele se apresenta como Messias de Israel e convocou aquela nação para o seu longo arrependimento nacional, no qual declarou o caráter do seu reino terrestre e a si mesmo como realizador dos propósitos messiânicos. Ele mesmo disse que foi enviado a Israel, também ao enviar os seus discípulos, disse que era para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em primeiro plano, Jesus, quando foi enviado à terra, ele foi enviado diretamente para a nação de Israel, porque até então esse seria o papel de Israel, ser a propagadora do Evangelho. Então, a encarnação de Jesus, ela trouxe essa verdade. Porém, como estudamos na lição anterior, Israel falhou nesse projeto, falhou nesse propósito de ser uma nação sacerdotal, onde pregaria o Evangelho. Então, abriu-se espaço para a igreja. Então, na segunda verdade, quando se torna evidente a rejeição de Israel, Jesus começou a falar de sua partida e do segundo advento, e de uma época até então não anunciada, que se interporia, e no qual o Evangelho seria propagado em todo o mundo, a judeus e gentios igualmente. E seus discípulos, cujas mensagens foram enviadas, foram restritas a Israel somente, foram agora comissionados para declarar as boas novas a toda criatura. Enquanto a ressurreição foi uma pedra de tropeço para Israel, para a igreja foi uma vitória. Então, nós temos aqui que a primeira anunciação do Evangelho foi para a nação judaica.
né, essa é a primeira verdade que está embutida ali na encarnação de Jesus. Ele veio para mostrar para essa nação que ele tinha sobre ele o cumprimento das promessas relativas ao Messias. Ele se declarou Messias, ele era o Messias de Israel, foi enviado para Israel, mas nós vemos ali, né, como estudamos na lição anterior, que eles não aceitaram. Então, depois da rejeição de Israel, ele então parte a pregar sobre a sua volta, né, o seu retorno ao céu, a sua ressurreição, e aí ele começa a ensinar os discípulos que a partir da sua ressurreição, o evangelho seria pregado a todos, tanto judeus quanto gentios. Aí voltamos naquela palavra que já falamos em lições anteriores, que na igreja não há judeu, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há servo, não há escravo, são todos cristãos. Então, esta é a segunda verdade que está incutida na encarnação de Jesus, a anunciação do evangelho a toda criatura. Até então era só para Israel, para depois alcançar a criatura. Mas como eles não conseguiram executar o plano da evangelização, a igreja entra no cenário para fazer este trabalho, para fazer este papel que seria de Israel, e a partir da igreja, então, todos que aceitam a Cristo, independente de qual nação for, passam a pertencer à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Propósito da igreja, podemos entender os propósitos da igreja em termos de ministérios com relação a Deus, ao cristão e ao mundo. O primeiro propósito da Deus em relação a Deus. Para que existe a igreja? Qual é o objetivo da igreja? Primeiramente, adorar a Deus. Um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar para adorar a Deus. Jesus falou que quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio, ou seja, ele seria adorado naquele local. Em relação aos cristãos, é a edificação mútua, né? Edificando uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Então, nós como membros uns dos outros, nós formamos o corpo, e esse corpo é a igreja, a noiva de Cristo. Então, esse é o segundo propósito da igreja. O terceiro propósito em relação ao mundo, que é a evangelização e misericórdia, ou seja, nós somos propagadores agora. Aquilo que Israel não conseguiu fazer está a cargo da igreja. Então, o terceiro propósito da igreja é a evangelização do mundo, levando ao mundo a sua misericórdia e o seu amor. E um quarto propósito é manter esses propósitos em equilíbrio. Por quê? Nós não podemos ser uma igreja só de evangelização, ou uma igreja só de edificação mútua, ou uma igreja que acha que tem que ficar só adorando, ficar o tempo todo dentro de 4 paredes. Então tem que haver equilíbrio em cada momento. Temos um momento de adoração, temos um momento de comunhão, nós usamos muito esse termo comunhão no culto de ceia, né? E temos um momento que a igreja precisa sair das 4 paredes. Então o quarto propósito é manter o equilíbrio entre esses 3. Isso é então o propósito para o qual a igreja existe, né? Se sair desse propósito, deixa de ser igreja. Vamos então mais um pouco aqui. A natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. Então isso aqui é interessante, que na grande comissão, né, quando Jesus fala sobre esses grandes sinais, ele está falando logo após a sua ressurreição. E ele ali fala, tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, a grande comissão nos mostra qual é a missão da igreja em uma triplicação: no ide, no ensinar e no batizar. Então nós temos esse propósito de ir pregar o evangelho, ensinar essas pessoas e batizar. Aí eu coloquei entre parênteses ali que o ensinar em Mateus fala fazer discípulos, né? Porque ensinar as pessoas a ensinarem, né? Então formar discípulos. E os sinais seguirão os que crerem, não ao contrário. Eu fiz questão de deixar claro isso, por quê? Porque existem igrejas que estão atraindo pessoas pelos sinais, né? Nós temos que atrair as pessoas pela palavra de Deus, pelo evangelho. Os sinais seguirão os que crerem. Não devemos induzir as pessoas a seguir sinais, como existem igrejas por aí que ficam pregando somente sinais, milagres e maravilhas, tentando atrair as pessoas. As pessoas vão atrás do que Deus pode fazer, mas nunca vai entender quem vai ser Deus na vida delas, porque estão atrás daquilo que Jesus pode fazer. Igual aquela multidão que estava atrás de Jesus. Jesus falou: vocês estão aqui porque eu vos dei pão e peixe. Outros estavam ali por causa de milagres, outros estavam ali por causa de curiosidade. Então não é este o propósito de estar seguindo a Cristo. Eu preciso entender que eu preciso estar seguindo a Cristo, porque Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador, e os sinais, Ele é um sinal para o pecador ver que o que Ele prega, o que nós pregamos é a verdade, é a confirmação da pregação do Evangelho, e não ao contrário, né?
Para alcançar a promessa de Deus, a igreja precisa manter a sua pureza e unidade, né? Isso é fato, a igreja tem que ser pura e unida, né? Nós temos aí na história da igreja momentos em que a igreja, no momento de mais perseguição, de mais aflição, principalmente ali entre o segundo e terceiro século, a igreja permaneceu fiel a Deus, né? Porque era muito unida, era uma igreja pura, não tinha... Aí a partir do quarto século, ali com a suposta conversão de Constantino, a igreja começou a perder a sua direção, começou a perder o seu caminho, né? E vemos uma bagunça muito grande quando começou a entrar também algumas heresias para dentro da igreja, né? E alguns padres da época, pastores, né? Na época era chamado de bispo, eles deixaram de falar a verdade com a rigidez que falava antes, com a sinceridade, por medo de confrontar, né, algumas pessoas e perder o prestígio que a igreja estava tendo. Então a igreja precisa manter unida e pura, independente da circunstância, independente da política, do secularismo, a igreja precisa manter acima dessas coisas, porque a igreja está firmada em Cristo. Ou seja, a santificação e a paz com todos, né? É interessante que a igreja são pilares da igreja cristã, ser santa e manter a paz com o seu próximo. A comunidade daqueles que participam de Cristo e seus benefícios, as promessas, é chamado de igreja. Estritamente falando, portanto, só se pode falar em igreja dentro dos limites do cristianismo. Então existe igreja só dentro do limite do cristianismo. E Cristo é o fundador da igreja. Existem alguns movimentos por aí que se declaram igreja, mas se não estiver fundamentada em Cristo, não é igreja, é só um ajuntamento de pessoas. Porque a verdadeira igreja é aquela que foi lavada, foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, a qual um dia ele irá buscar. E nós precisamos estar inseridos dentro deste contexto de igreja, dentro de um cristianismo puro e santo, como está ali o nosso comentário. As promessas de revestimento de poder. É interessante que é a única comunidade ou sociedade que tem essa promessa, né? Um ajuntamento de pessoas simples, inocente, né? Mas muitos não tem nenhum... A gente vê ali a criação da igreja, foram pessoas até mesmo pobres, não tinham recursos financeiros, mas Jesus falou que daria para essa igreja um poder que em outro lugar nenhum conseguiria. É o poder sobrenatural. O poder sobrenatural da igreja tem como objetivo a evangelização e não exibicionismo, como acontecia na igreja de Corinto. É importante frisar isso, por quê? Porque existem pessoas que buscam muito poder para exibir. Acho que poder significa santificação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que faz a igreja ser diferente de qualquer outra instituição é o fato de só ela ter o poder do Espírito Santo para capacitá-la para a obra. Este poder a torna eficaz, eficiente e invencível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é interessante que esses poderes, esse poder que Deus deu à igreja, torna uma igreja eficaz no seu funcionalismo, eficiente no seu trabalho e invencível nas suas batalhas. Então é importante entender para que serve o poder de Deus para a igreja, para dar a ela uma vida que outros movimentos não têm, uma vida de poder, uma vida de autoridade, né? Nós vemos que os discípulos, quando eles começaram a pregar o evangelho, o que mais caracterizava na vida deles era a maneira como Deus usava eles, né? Diante das multidões. O poder atraía pessoas, atraía multidões, porque era algo que não era comum dentro de uma religião judaica como eles conheciam. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Apesar de a igreja também ter um corpo físico, uma organização, ela é estritamente espiritual. Isso quer dizer que as promessas para a igreja é no campo espiritual. Isso não quer dizer que Deus não tenha promessas para seus membros em particular. Por que eu fiz questão de frisar isso? Porque a promessa na igreja, para a igreja, ela sempre será no campo espiritual. Não existe promessas para a igreja no campo físico. Alguém fala assim, mas Deus não pode prometer um grande tempo para a igreja? Não, a igreja não precisa de tempo. Se ele prometer um grande tempo, é para as pessoas que vão congregar. Mas isso vai ficar tudo aqui. Todas as promessas relativas à igreja estão relacionadas à sua ida para o céu, a encontrar com o Senhor. Então, grave bem isso. Toda promessa relativa à igreja é no campo espiritual. Toda aquela que for no campo material, ela está voltada para os seus membros, né? Então, para o membro em particular, Deus pode prometer algo dentro da igreja, mas para a igreja, Deus não promete nada de riqueza, não promete bens materiais, não promete vida fácil neste mundo. Muito pelo contrário, fala que por causa do amor dele, seremos até perseguidos. Então, a igreja, a promessa dela é manter pregando o evangelho e um dia encontrar com o Senhor. Então, todo nosso trabalho vai ser sempre neste mundo, no campo espiritual. Este é o papel da igreja. Nós não somos deste mundo, né? Então,
somos, como diz a oração sacerdotal, do mundo, não os tire do mundo, que do mundo são, mas o livre do mal. Porque ele está fazendo oração para os seus discípulos, mostrando que aquela igreja, eles são do mundo, mas não pertencem ao mundo. Estamos aqui de passagem, porque nosso alvo é o céu. Então, toda promessa espiritual. Eu coloquei aqui organização, por quê? Porque toda igreja precisa ter sim uma organização, um templo, né? Tem ali o seu sistema ministerial. Isso é organização, né? Isso aí Deus pode direcionar uma coisa ou outra, mas quando se trata da igreja invisível, a igreja de Deus, toda promessa é no campo espiritual. O que não pode é a igreja esquecer de sua função e partir para o materialismo. Hoje se prega muito sobre promessas de cunho material. Portanto, devemos saber separar o que é membro e o que é igreja. Por que eu coloquei isso? Porque parece que é a mesma coisa, mas não é. A igreja é o conjunto de membros, a igreja é o corpo de Cristo. E o membro é um membro em particular. Então, existem promessas que são relacionadas ao membro. Existe promessa que é relacionada à igreja. Então, tem que separar o que é membro. O membro não é a igreja, ele é o templo do Espírito Santo, mas ele não é a igreja. O membro pertence ao corpo. O membro fora do corpo, ele apodrece, ele está amputado. Então, o membro, para ter vida, para ter eficácia, para ter bênçãos espirituais dentro da igreja, precisa estar inserido no corpo. E o corpo é a igreja que pertence à noiva, né, que é a noiva de Cristo, né? A riqueza da igreja não está em sua estrutura física, mas sim em sua estrutura espiritual. Não se mede o sucesso de uma igreja pelo seu tamanho, mas pelo seu caráter. Isso é importante porque hoje a gente vê muito na mídia pastores querendo exibir suas megas igrejas, né? Como se aquilo fosse fruto de um grande sucesso, né? O fato de uma igreja ser muito grande, ter muitos membros, não quer dizer que é uma igreja vitoriosa, porque a igreja vitoriosa ela é invisível, como acabamos de falar. Então, não estou dizendo que aquelas pessoas que estão ali naqueles mega templos não são a igreja, mas nem todos ali são a igreja, porque muitos estão ali por causa da estrutura. Igual os discípulos, igual os discípulos falaram para Jesus, olha para a estrutura do templo, estava preocupado com a parte estética, né, do templo e não ao que o templo representava. Então existem muitas igrejas por aí, megas igrejas, que se acham, né, que têm sucesso, que alguns até se propagam como se fosse dono da verdade, por ser megas igrejas, mas não se mede o sucesso de uma igreja pelo seu tamanho, mas sim pelo caráter dos cristãos que habitam lá, que congregam lá. Então você vai conhecer o crente verdadeiro não é pela igreja que ele congrega, é pelo evangelho que ele prega, é pela vida que ele vive em Cristo. É por aí que você consegue identificar uma pessoa. A pessoa pode ser da melhor igreja do mundo e não alcançar a salvação. Outro pode ser de uma igreja pequena e alcançar o reino de Deus, porque, igual falamos, a igreja ela está no mundo, mas ela é invisível. Eu não consigo ver a olho nu, somente Deus conhece quem são os seus, né? Então é importante, não se mede o sucesso de uma igreja e nem do ministério pastoral pelo seu tamanho de igreja. Às vezes o camarada é um bom pastor, tem uma boa estratégia, mas você imagina, não é uma igreja muito grande, né? Às vezes o pastor fica anos sem poder conversar com uma das suas ovelhas, porque é uma mega igreja. Então ele fala que é o pastor da igreja, mas ele não tem acesso às suas ovelhas. Por quê? Não dá tempo, é muita gente para ele cuidar, né? Então aí fica complicado. Não tenho nada contra, mas, né, eu vejo uma dificuldade quando a pessoa fala assim: eu sou pastor de uma igreja de 100 mil membros. Ele não é pastor de 100 mil membros, porque não cuida de 100 mil membros, né? Quem cuida de 100 mil membros são os co-pastores. Então cada pastor cuida da sua comunidade. Então é bom entender isso. Não se mede o ministério de um pastor ou a igreja pelo seu sucesso, pelo seu tamanho, mas sim pelo caráter que essas pessoas que estão ali vivem em Cristo, né? A promessa de Deus para a igreja, a promessa de vida eterna. Então nós temos aqui pelo menos alguns campos da promessa que estaremos trabalhando em relação à promessa de Deus para a igreja. Quando falamos de igreja, volto a repetir, falamos da igreja universal, aquela igreja que vai subir no arrebatamento. A primeira esta é a maior de todas as promessas, a esperança de morar com Cristo. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. A grande promessa da igreja é a de vida eterna e salvação em Jesus Cristo. Essa promessa é para todo aquele que crê. Ora, aquele que não crê, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e consequentemente torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Então, aquele que acredita, né, a promessa de salvação é para ele, aquele que acredita, mas segue a Cristo, né? Que tem gente que fala que acredita, mas não quer renunciar a si mesmo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, precisamos entender que para fazer parte, para herdar a promessa de vida eterna, a promessa de salvação, precisamos estar no caminho seguindo a Cristo, né?
A promessa de poder, falando já um pouquinho sobre isso, né? A promessa de dar poder à igreja é demonstrada através do Pentecostes, cumprindo a profecia de Joel. Os discípulos foram ordenados a não saírem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder e, consequentemente, dos dons espirituais. Cumprida a grande comissão, os discípulos foram tão usados nos dons que multidões atônitas foram se convertendo aos milhares. No Pentecostes nasce uma igreja poderosa. Então já existia uma igreja formada, mas ainda não tinha poder sobre aquela igreja, né? Estavam ali aproximadamente 120 irmãos orando, né? Já era uma igreja formada, já estava uma comunidade formada em volta do nome de Jesus, mas faltava algo para eles. E aí no Pentecostes Deus manda o poder para completar a obra na vida da igreja, dando a ela o poder para vencer, para batalhar, para lutar neste mundo e para sair vitoriosa como a igreja do Deus vivo, como a igreja invencível. Então o dom do Espírito Santo, ele veio para fortalecer a igreja, ele veio para dar autoridade à igreja, para que a igreja possa pregar na autoridade do nome de Jesus. Observa os apóstolos antes do Pentecostes e observa como eles pregam depois do Pentecostes. O medo que Pedro tinha e a ousadia que ele tem depois que ele é batizado com o Espírito Santo. Então observa a diferença de uma igreja que não tem o Espírito Santo, é que é uma igreja medrosa, é uma igreja fraca, é uma igreja que não tem vida. Mas a igreja que tem o dom do Espírito Santo é uma igreja viva e nada pode parar esta igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja poderosa no Espírito Santo. Promessa de glorificação do nosso corpo. Outra coisa importante, além da salvação e o poder, ainda há uma promessa de glorificação. Em que sentido? Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que aqueles que estiverem na terra serão transformados, e não precederemos que dormem, porque haverá uma ressurreição. Então isso é uma promessa de um corpo glorioso. Esse corpo de pecado vai ser banido e receberemos corpo glorioso, corpo revestido com o poder de Deus, né? Um corpo incorruptível, né? Ali diz assim, outra promessa é a redenção do nosso corpo na ressurreição. Paulo escreveu um capítulo inteiro aos 1 Coríntios, capítulo 15, falando dessa grandiosa promessa. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Outra vez ele diz, se esperarmos de Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. A morte não é o fim para o cristão, mas o início de uma vida glorificada. Santo Inácio, né, lá do primeiro século, do segundo século, ele chegou a um ponto de alcançar, de ansiar por essa esperança, que ele chegou a ter desprezo pela morte, né? Você vai ver nos comentários dele, ele fala que ele desprezava a morte, porque o desejo dele era de ir para o céu. Ele chegou a pedir até que não orasse por ele, quando ele já estava ali para morrer, né? Porque o desejo dele era largar o corpo de carne e ir para o céu. Então, ele passou a ter desprezo pela morte, ou seja, a morte para Santo Inácio não era nada aterrorizante, muito pelo contrário, era para ele algo insignificante, porque o importante para ele era a vida que ele tinha em Cristo. Então, quando a morte viesse, para ele seria uma oportunidade para ele estar mais próximo do Senhor, né? Interessante com que ponto que chega um homem que vive a santidade diante de Deus, né? Passou a desejar, inclusive, a morte para mais rápido para o Senhor, né? Assim como Orígenes também, na mesma situação, né? Chegou a um ponto de desejar morrer para encontrar mais com o Senhor e descansar do corpo de pecado, né? Condições para viver as promessas de Deus. Então nós temos aqui, agora nós falamos sobre as promessas, agora vamos entrar qual é a condição para eu ter a promessa, para eu alcançar essa promessa. Deus, tudo que ele fala para o homem, né, nós falamos sobre promessas condicionais. Ela existe uma condição para eu alcançar. Existem promessas que são incondicionais. Porém, quando se trata de salvação, de redenção do corpo, de vida eterna, existe condição. E essa condição nós vamos trabalhar aqui agora. Primeiro, é preciso crer. Para alcançar as promessas é preciso crer. Aquele que prometeu é fiel também para cumprir. Aos Hebreus diz, aquele que se aproxima de Deus, é preciso crer que ele existe, que é galardoador. Então, é uma condição para eu alcançar a promessa de Deus. Crer na sua palavra. Eu crendo, a Bíblia diz que Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu que seria uma grande nação, mesmo sendo estéril, mesmo a mulher dele sendo estéril. Então, o primeiro passo para você alcançar a promessa de Deus é crer que ele é galardoador. Se ele prometeu, ele vai conceder, né? Abraão foi considerado um homem justo por crer na promessa de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. A palavra de Deus diz, quem crê, a fé é a força motriz que nos leva a alcançarmos as promessas de Deus. Nós temos inclusive na galeria dos heróis da fé,
no capítulo 11 aos Hebreus, onde fala de alguns homens que alcançaram, né, pela fé, milagres, ressurreição de filhos, né, livramento, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se esperam. Então, quando você vai ler para Hebreus, você vê ali que o capítulo 11 de Hebreus todinho está relacionado à fé. E no capítulo 12 ele fala: e nós que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhos, que são aqueles testemunhos, corramos para uma carreira que nos está proposta, né, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então é interessante nós termos isso em mente, que a fé é a força motriz para que você possa caminhar nas promessas de Deus. Outra condição para alcançarmos a promessa é ser fiel a Deus. Quando Deus resgatou Israel, a condição era permanecer fiel. Como já estudamos, as promessas condicionais estão condicionadas à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo diante das adversidades, precisamos manter a nossa fé, ainda que isso possa nos custar a vida, como o caso de Daniel e seus amigos na corte da Babilônia. Então, ainda que venha tirar a nossa vida, não pode calar a nossa fé, né? Nós temos aqui a questão de alcançarmos, permanecer fiel. Essa palavra permanecer fiel vem no sentido de ser fiel no fruto da fidelidade, né? Não é só crer, mas permanecer nessa fé, permanecer caminhando, né? Olhando sempre para Jesus. Então nós temos aqui o caso, né, que 3 jovens, né, amigos de Daniel e o próprio Daniel, que foram ali provados na fé, e eles preferiam pagar com a vida, se fosse o caso, mas não negar aquilo que eles acreditavam, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender isso. Quando você vai estudar a história da igreja, principalmente nas perseguições, há muitos casos de pessoas que voltaram atrás por causa do sofrimento, não suportaram ficar, né? Muitos renunciaram à fé, mas a maioria passou para o livro dos mártires, como aqueles que morreram, né, e o seu sangue foi derramado, né? A história diz, né, nós citamos aqui Santo Inácio, né, que ele é um homem que não tinha medo da morte, mesmo diante de circunstâncias. Ele estava ali sempre confiando que na hora que a morte viesse, para ele seria um troféu, né? É preciso obedecer. Obedecer é outra condição para alcançarmos as promessas de Deus. Assim como Cristo foi obediente até a morte, ele nos fez um apelo para que sejamos obedientes à sua palavra. É catastrófico o fruto da desobediência. Temos nas páginas da Bíblia personagens que pagaram com a vida por não obedecer. Temos o caso, por exemplo, de Sansão, Saul e outros mais, que foram escolhidos por Deus, mas por causa da desobediência, por não obedecer para aquilo que eles vieram, né, eles pagaram com a vida. O caso de Sansão e Saul e outros mais que você vai encontrar na Bíblia, que começaram um bom caminho, mas no meio do caminho caíram. Então é importante, é preciso também crer, além de crer, obedecer a Deus, né? A nossa conclusão: a promessa de Deus para a igreja no Novo Testamento, do nosso Senhor Jesus, corrigindo, a promessa de Deus para a igreja do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como os membros desse corpo espiritual, por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Pode falhar da nossa parte, da parte de Deus não falha. Então, vemos aí mais uma vez as promessas voltadas para a igreja. Nós falamos na lição da nação de Israel que existem promessas que são exclusivas para Israel, existem promessas que são exclusivas para os gentios, e hoje estudamos promessas que são exclusivas para a igreja. Hoje tem igrejas que estão judaizando, né? Está trazendo algo do Velho Testamento para tentar inserir na graça, mas as nossas promessas estão relacionadas ao céu, não tem nada mais a ver com a velha aliança, né? Mas sim com a aliança do Calvário. Então aqui está as promessas de Deus, a salvação na vida eterna e a glorificação do nosso corpo um dia estando com o Senhor. Estamos aí então entendendo mais um pouquinho sobre essas promessas voltadas para a igreja. E você que faz parte dessa igreja, você com certeza é um herdeiro desta promessa, porque está inserido no corpo, né? Mais uma lição maravilhosa, onde falamos sobre a promessa da igreja, né? A promessa para a igreja. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, né? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar nos ajudando. Possa estar dando seu like, também compartilhando o vídeo, né? Para que possamos alcançar o maior número de pessoas. No mais, eu quero agradecer você que ficou até o final, que Deus possa te abençoar nessa maravilhosa lição, nessa caminhada, possa continuar te guardando e que possamos encontrar na próxima lição,
querendo Deus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.